Santo Irineu de Lyon, respondendo aos gnósticos que negavam a humanidade de Jesus, dizia: o que não é assumido não é redimido. Por isso era preciso que o Filho de Deus assumisse a nossa condição, a nossa natureza, e fosse semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. O que não é assumido não é redimido. A carta aos Hebreus nos diz que Jesus tem em comum conosco a nossa natureza. Os filhos têm em comum a carne e o sangue. Também Jesus participou da mesma condição, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. O medo da morte nos escraviza, nos torna escravos do diabo, que é quem tinha o poder da morte. Porque antes de Cristo não havia qualquer perspectiva de salvação. Aliás, aqueles homens e mulheres justos que viveram antes de Cristo esperavam o Salvador. Mas antes dele, antes da vinda de Jesus, a salvação não era possível. Então não havia qualquer esperança. E as pessoas viviam dominadas pelo medo da morte. Não apenas da morte corporal, mas, sobretudo, da morte eterna, da condenação. E a carta aos Hebreus, então, diz que, assumindo a nossa natureza mortal, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, o diabo, Jesus nos libertou. Justamente porque agora, como diz o livro do Apocalipse, é Ele, Jesus, quem tem a chave da morte. Não mais o diabo, mas Jesus é quem tem a chave da morte. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, a fim de expiar os pecados do povo, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer agora os que sofrem a tentação. É por essa união hipostática, como diz a teologia, na pessoa de Jesus entre humanidade e divindade, que nós somos capazes de vencer a tentação, que nós temos poder para vencer o pecado e também a morte, que é a sua principal consequência, tanto a morte corporal quanto a morte eterna. Então, tudo isso que a carta aos Hebreus diz na primeira leitura de hoje, nós podemos sintetizar naquela expressão de Santo Irineu. O que não é assumido não é redimido. Ele assumiu a nossa natureza, a nossa condição, experimentou inclusive a morte.
o sofrimento e tudo aquilo que é próprio da nossa natureza. Semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ontem, ali no comecinho do Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 1, logo depois de mencionar o batismo de Jesus, a pregação de João Batista no deserto e o batismo de Jesus, São Marcos diz que Jesus vai pregar na sinagoga de Cafarnaum, depois de jejuar no deserto. Cheio do Espírito Santo, ele vai pregar na sinagoga de Cafarnaum. As pessoas ficam admiradas, porque ele fala com autoridade, expulsa os demônios. Logo na sequência, então, no Evangelho de hoje, Jesus se dirige com Tiago e João para a casa de Simão e André, os 4 primeiros discípulos de Jesus, e várias coisas acontecem. Primeiro, eles têm um problema. A sogra de Simão está doente. Eles logo contaram a Jesus. Logo apresentaram a Jesus aquela necessidade e ela foi curada. E uma vez curada, se colocou de pé para servi-los. Depois, ao entardecer, era sábado, dia de descanso para os judeus. Então, ao final do dia, depois do pôr do sol, quando para os judeus já não era mais dia de descanso, toda a cidade, não que fosse uma grande cidade, mas ainda assim, toda a cidade se reuniu em frente da casa. E Jesus curava os doentes, expulsava os demônios. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levanta e vai rezar num lugar deserto. Pedro, Tiago, André e João vão procurá-lo. E Jesus sai com eles para pregar em outros lugares. Foi para isso que eu vim. Pregar o Evangelho e expulsar os demônios. Curar os doentes. Então aqui nós temos a palavra e os sacramentos, por assim dizer. Os sinais que acompanharão os que crerem, como dirá Jesus depois. Jesus vem para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação e comunicá-la às pessoas, não só pela palavra, mas também pela graça, pelo seu poder. Que no tempo da igreja, que é o nosso tempo, acontece pelos sacramentos. Essa é a obra de Jesus. Foi para isso que ele veio e é assim ainda hoje. Pela palavra e pelos sacramentos nos é comunicada a salvação que vem de Deus. Então peçamos a Ele, nesta Santa Missa, que se uniu a nós no mistério da encarnação para nos libertar do pecado e da morte. Peçamos a Ele que, escutando agora a sua palavra e celebrando a Eucaristia, também nós sejamos curados,
libertados e salvos. Amém.